Olá para todos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal. Não concordo com a doutrina da minha igreja. Algumas pessoas já me escreveram dizendo que não concordam com certas regras ou doutrinas de sua igreja. Quando isso acontece, o que a pessoa deve fazer quando ela não concorda com certas doutrinas ou regras? O que a pessoa deve fazer? Um homem me escreveu esta semana que ele era da igreja Deus e Amor e o pastor de lá o proibiu de tomar a ceia porque pegou ele usando bermuda, ou descobriu que ele usava bermuda e proibiu ele de tomar a ceia. Eu já vi casos semelhantes, de coisas parecidas. O que a pessoa deve fazer? Também uma mulher me disse esses dias que levou disciplina porque cortou a ponta do cabelo. Então, em certos casos semelhantes, a pessoa deverá avaliar a doutrina de sua igreja, se é bíblico ou não. Se for um ensino bíblico, a pessoa deverá viver aquilo que é ensinado. Que os ensinos bíblico é oposição à natureza humana mesmo, é oposição à carne. Então a pessoa deverá ver se realmente é doutrina mesmo ou não. Agora, se for apenas regra humana, coisas que não tenham fundamento bíblico, a pessoa não poderá criar atrito e confusão na igreja que ela está congregando. Quando uma pessoa quer ir para uma igreja, ela primeiro deverá avaliar os ensinos dela, a sua doutrina. Ela deverá ver se dá para ela ou não. Se ela ver que tem coisas lá que não dá para ela, e ela não vai querer viver aquilo que eles ensinam, então não vá. Ao menos que seja coisa que realmente seja pecado. Mas certos tipos de coisa que você acha que não é pecado, e lá eles dizem que é, então se for para você criar confusão lá dentro, então que não vá. Eu vou dar alguns exemplos. Uma mulher, certa vez, ela é da Assembleia de Deus, e ela disse que o pastor de lá não quer que o filho dela use barba. Mas não era barba igual de Papai Noel, era só uma coisa pouca por cima assim. Então o pastor dela não quer que use. Então eu disse, se não quer que use, não use. Eu não tenho argumento bíblico para dizer que barba no Novo Testamento é pecado. E muito menos uma barba rala por cima, só pouca coisa. Eu mesmo não tenho nenhum argumento bíblico para dizer que isso seja pecado. Mas se o pastor não quer que use, então não use. Em Hebreus 13:17 diz para obedecer a vossos pastores. Mais um exemplo, a igreja Deus e Amor não pode usar bermuda. Então, se você pensa em ir para lá, você já está sabendo que lá você não vai poder usar bermuda. Mesmo que você ache que isso não seja pecado, mas você não poderá usar. Bigode também. Lá na Deus e Amor, eles dizem que bigode é vaidade. Eu não tenho nenhum argumento bíblico para dizer que bigode é vaidade. Mas se lá eles dizem que é e não quer que use, se você for lá, você não poderá usar. A pessoa deverá se adequar à regra da igreja, ou então não vá. Como eu disse, Hebreus 13:17 diz para sermos obedientes aos pastores. Então você não vai poder criar confusão lá dentro, por coisas que você não concorda. Romanos 14:21 diz, bom é não comer carne e nem beber vinho, e nem qualquer outra coisa em que teu irmão tropece, se escandalize ou se enfraqueça. Tudo o que divide opinião ou causa escândalo por parte de alguns, o certo é não fazer, não pode ser feito. Por exemplo, na Assembleia de Deus, eu estou citando o nome para ilustrar, para ficar mais fácil. Na Assembleia de Deus, há anos atrás não podia usar bermuda. Até a minha irmã, quando ela viu a primeira vez um membro da igreja de bermuda, ela até se assustou. Ela estava aqui em casa e ela viu passando na rua pela janela. Ela ficou admirada. Faz uns
15 anos, não sei. Pelo menos aqui em Curitiba, né? Se no Brasil inteiro é assim, eu não sei, mas aqui é. Hoje lá já não é mais escândalo. Hoje usa bermuda, as mulheres usam shorts curto, apertado, calça colada, lá para eles agora é tudo normal. E já na Deus Amor não pode. Então, na Assembleia não causa escândalo. E na Deus Amor causa. Então, se você é da Assembleia e quer ir para Deus Amor, lá você não pode usar bermuda. Agora, se você acha que pode usar bermuda e é da Deus Amor, se for para a Assembleia, lá você vai usar. Lá é outra coisa, né? Na verdade, não podemos negar, em matéria de doutrina, que as igrejas antigas estão se apostatando mesmo, de forma visível. Eu não me refiro aos excessos. Aqueles tempos, há 30 anos atrás, quando eu era criança, na Assembleia de Deus não podia cortar cabelo, nem as pontas. Eu lembro que deram disciplina para uma moça, que inclusive era conhecida nossa, porque ela cortou a ponta dos cabelos. E davam disciplina em público. Quando a igreja estava cheia de gente, eles davam disciplina e contavam para todo mundo por que estavam disciplinando e esculachavam a pessoa. Uma vez uma mulher me contou aqui no canal que há anos atrás na Assembleia de Deus, há muitos anos, pois ela se desviou e ficou anos fora e voltou. E ela admirou na situação que estava quando voltou. Paulo disse que um pouco de fermento leveda toda a massa. A tolerância ao pecado e a vista grossa leva à apostasia que muitas igrejas vivem hoje. A vista grossa e a tolerância que levou a igreja para ficar no estado de hoje. Uma das causas da apostasia é a tolerância ao pecado. Do tipo, se a fulana pode usar certos tipos de roupas, eu também posso. Mas ferem um princípio de 1 Timóteo 2,9, que diz que a mulher deve usar traje honesto com pudor e modéstia. Então não existe nenhuma atividade ou condição que justifique o uso de roupas que expõem ao corpo, que elas usam hoje. É semelhante à história do porquinho. A natureza do porco é a lama. Se você trancar o porco dentro de casa e dar banho nele, passar perfume, ele vai ficar ali limpinho e cheiroso porque está preso. Mas no dia que você soltar ele, ele vai direto para a lama, porque a natureza é a lama. Então eles estavam ali, daquele modo ali, naquele regime religioso, porque estavam presos naquele regime religioso. No dia que abriu a porta, já foram direto trocar de roupa e trocar a cor do cabelo. Na verdade, não muda a natureza, né? Está preso a alguma coisa, esperando uma oportunidade. Em Romanos 7,18, Paulo disse: bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Se não houver regeneração, que é uma transformação vinda do Espírito Santo, no máximo que a pessoa fica é uma pessoa, o máximo que a pessoa fica é uma pessoa religiosa. Então, no meu ver aqui, se você não concorda com a doutrina da sua igreja, se for coisa pecaminosa, você terá que obedecer. Se não for coisa pecaminosa, você terá que se adequar, ou então sair. Mas não desobedecer e nem escandalizar lá dentro, causar confusão, dar dor de cabeça para o seu pastor. Então é isso aí, clique em gostei. Eu citei nomes de igreja, mas com respeito para ilustrar, para ficar mais fácil a ilustração. Não para ofender. Tem pessoas salvas de todas as igrejas. Todas as igrejas têm seus problemas, sabemos disso, então a intenção não é nunca atacar. Então obrigado, e até o próximo.